Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando continuação aí ao nosso estudo da citologia, né, o estudo da célula, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre célula eucariótica. Nós já falamos da célula procariótica, que é aquela célula que não possui envoltório nuclear, né, então o DNA vai estar disperso ali na região central do citoplasma. Então, hoje nós vamos entrar numa célula mais complexa, né, com carioteca, que é o envoltório nuclear, e organelas membranosas. Vamos lá, então. As células eucarióticas existem de dois tipos, a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. Começando aqui pela célula eucariótica animal, nós vemos uma fotomicrografia de células animais, né? Aqui uma foto tirada ao microscópio, onde nós vemos três estruturas básicas, mais ou menos, né? A gente vê que a célula tem um envoltório aqui que separa o conteúdo interno do conteúdo externo dessa célula, mas não vemos detalhes dessa estrutura. Esta, então, é a membrana plasmática, que também é encontrada nas células procarióticas. No interior, nós vamos ter o citoplasma, material gelatinoso, onde as organelas membranosas vão estar imersas, só que essas estruturas nós não conseguimos visualizar ao microscópio óptico, né, só o microscópio eletrônico, e essa bolinha mais corada no centro das células é o núcleo, né? Então, o núcleo das células eucarióticas vai guardar aí o material genético. Aqui ao lado, nós temos uma figura, né, da célula eucariótica animal, uma figura esquemática mostrando todas as estruturas. Então, aqui nós vemos membrana plasmática. Só lembrando que lá na célula procariótica eu vou ter a parede celular, né, de peptídeo glicano. Aqui na célula eucariótica animal eu não tenho parede celular, eu vou ter somente a membrana plasmática como envoltório celular. Essa membrana plasmática, ela tem permeabilidade seletiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai selecionar tudo que entra e tudo que sai dessa célula, né? Não é tudo que ela deixa entrar, não é tudo que ela deixa sair. Então, a membrana plasmática é o porteiro da célula. Ela vai selecionar essas substâncias. Isso que quer dizer permeabilidade seletiva. Então, ela tem essas duas funções, né? Proteger a célula como um envoltório e selecionar o que entra e o que sai dessa célula. Do lado de dentro, né, nós vemos várias estruturas aqui mergulhadas no citossol, no citoplasma. São as organelas membranosas. Aqui em azul, nós temos os dois retículos endoplasmáticos, o granuloso ou rugoso e o não granuloso ou liso aqui. Né? Nós temos cor de rosa aqui o complexo golgiense. Em amarelo e laranja nós temos as mitocôndrias. Esses pontinhos que aparecem aqui por todo o citoplasma são os ribossomos. Nós vamos ter lisossomos, né? Então são várias estruturas que nós temos aqui. Nós temos o núcleo, né? O centríolo aqui, bem do ladinho do núcleo. Os centríolos são outra organela celular. Aqui nós temos o núcleo, né, que tem uma carioteca, que é o envoltório nuclear, e dentro do núcleo nós vemos o material genético na forma de cromatina. Dentro do núcleo, nós vamos ter o nucleolo, é daqui que os ribossomos vêm, tá? Eles são formados aqui. O RNA ribossômico é produzido aqui no nucleolo e enviado para o citoplasma, tá? Então, nós vemos aqui uma célula bastante complexa em relação à célula procariótica que nós já estudamos. Vamos agora para cada uma das organelas, qual a função delas no interior da célula, começando pelos ribossomos. Então, eu falei que os ribossomos são produzidos lá no nucleolo, né, na forma de RNA ribossômico. Então, os ribossomos são formados de proteínas e RNA ribossômicos são produzidos no interior do nucleolo. Qual a função deles? Sintetizar proteínas. Essa é a única função dos ribossomos, síntese de proteínas. Eles são formados por duas subunidades, tá? Aqui não dá para ver direitinho, mas tem duas subunidades aqui, uma maior e uma menor. A maior e a menor, elas funcionam como se fossem
o pão de um sanduíche. Elas se unem, essas duas subunidades, na hora de ler o RNA mensageiro e produzir a proteína. A gente ainda vai estudar isso mais adiante, tá? Aqui nós vemos uma fotomicrografia, né? Esses pontinhos aqui mais escuros são os ribossomos. Essas linhas aqui são linhas do retículo endoplasmático granuloso. O retículo endoplasmático granuloso é assim chamado porque ele tem ribossomos aderidos às suas paredes, certo? Então, aqui nós temos os ribossomos. Retículo endoplasmático granuloso, que também pode ser chamado de ergastoplasma. Qual é a função dele? Transporte de substâncias, as substâncias que são produzidas no interior do retículo endoplasmático granuloso são transportadas para a próxima organela que a gente vai falar daqui a pouco. Ele vai ter ribossomos aderidos, como eu falei, ó, aqui no esqueminha tem um monte de pontinho, esses são os ribossomos. Como os ribossomos participam da síntese de proteína, qual é a principal função do retículo endoplasmático granuloso? Síntese e exportação de proteínas, tá? Então, aqui nós temos uma fotomicrografia, as linhazinhas que eu mostrei para vocês no slide anterior. Se vocês prestarem bastante atenção, tem um monte de pontinho grudado nessas linhas, são os ribossomos, certo? Retículo endoplasmático não granuloso. Ele é a sequência do granuloso, é o não granuloso. Já muda um pouquinho o formato, eles têm formato tubular. As paredes são lisas, ó, então significa que ele não tem ribossomos aderidos, tá? As suas paredes. Qual a função? Síntese de lipídios do tipo esteroides. Os lipídios esteroides vão formar depois os nossos hormônios sexuais, eles se ligam a proteínas para formar hormônios sexuais. E também ele participa do processo de detoxicação celular, retirando aí, metabolizando o álcool que é ingerido, os agrotóxicos que a gente acaba ingerindo através da alimentação, vai metabolizar medicamentos, então ele vai participar aí da limpeza, né, do meu sangue, a partir de algumas substâncias que ele produz, certo? Aqui nós temos uma fotomicrografia dessa parte de cima, né, do retículo endoplasmático não granuloso, para a gente ver como é que é a estrutura dele no interior da célula. Complexo golgiense. Então, aquelas substâncias que são produzidas lá no retículo endoplasmático granuloso e não granuloso, vem tudo para cá, né, para essa série de bolsas achatadas e empilhadas que é o complexo golgiense. Então, qual é a função, né, dessa organela? Ela vai receber as substâncias, concentrar essas substâncias no seu interior. Aqui pode haver também uma modificação dessas substâncias e vai secretar essas substâncias no interior de vesículas. Então, essas vesículas, essas bolinhas que vocês estão vendo se desprendendo aqui do complexo golgiense, elas estão cheias de substâncias que chegaram até aqui. Aí, duas coisas podem acontecer. Essa vesícula ser uma vesícula de secreção, onde dentro dela tem uma substância que tem que ser exportada da célula, então essa vesícula chega na membrana plasmática, se liga à membrana plasmática e libera essa substância para fora. Que substância poderia ser essa? Um exemplo podia ser um hormônio, tá? Os hormônios, os anticorpos, eles são chegam no complexo golgiense, vindos lá dos dois retículos, e aí são enviados para fora da célula. Mas, se essa substância for uma enzima digestiva, ela pode ficar no interior da célula. E aí essa vesícula, ela não vai mais ser chamada de vesícula de secreção, e sim de lisossomo. Então, os lisossomos, que são outra organela celular, elas são provenientes do complexo golgiense, né? São formadas ali a partir do complexo golgiense, certo?
Mitocôndrias. As mitocôndrias são as grandes estrelas das nossas células. Por quê? Porque elas participam do processo de produção de energia. Então, é graças a elas que as nossas células têm a energia necessária para o seu metabolismo e se manterem vivas, né? Então, na falta da mitocôndria, eu morro, porque eu não vou ter energia suficiente sendo produzida no meu corpo, né? Então, a função dela é produzir e liberar energia. Essa energia vai estar na forma de uma molécula chamada de ATP, adenosina trifosfato. Eu tenho 3 fosfatos aqui no ATP e toda vez que esse ATP libera um dos fosfatos, ele libera grandes quantidades de energia no interior da célula. Esse processo a gente chama de respiração celular, no caso das células que fazem respiração aeróbica, que vão utilizar o oxigênio da respiração, a glicose da digestão e transformar isso no interior da mitocôndria em ATP, tá? Tem uma historinha, né, interessante sobre as mitocôndrias, sobre o porquê que elas existem no interior das nossas células. Por que tem essa historinha? Por causa dessas 2 características que estão aparecendo aqui, ó. As mitocôndrias têm DNA próprio, RNA próprio e ribossomos próprios e conseguem se autoduplicar sem que a célula mande ela fazer isso. Isso é uma característica muito parecida com bactérias e até o formato da mitocôndria é parecido com o formato de uma bactéria. Então, a historinha é a seguinte: existiam as células eucarióticas ancestrais, que ainda não tinham mitocôndrias, e essas células se alimentavam ali de outras células que estavam no meio. E aí, em algum momento, essa célula eucariótica englobou uma bactéria com o intuito de alimentação, mas isso não aconteceu, né? Essa mitocôndria não foi digerida, essa bactéria inicial não foi digerida, que foi ancestral da mitocôndria, e começou a liberar grandes quantidades no interior dessa célula. E a partir daí, as 2 células começaram a viver em mutualismo, uma ajudando a outra. A célula eucariótica dava proteção e a matéria-prima que a bactéria precisava, e a bactéria começava a dar, então, para essa célula, liberar para essa célula grandes quantidades de energia. E aí as células foram evoluindo juntas e hoje nós temos a célula eucariótica animal com as mitocôndrias no seu interior, certo? Aqui nós temos uma fotomicrografia dessas bichinhas lindas e maravilhosas, que são as mitocôndrias, né? Uma fotinha aí delas. Os lisossomos, já falamos deles quando falamos do complexo golgiense. Já sabemos que os lisossomos são derivadas ali do complexo golgiense e dentro dele eu vou ter enzimas digestivas. Por isso, a função dele dentro da célula é digestão intracelular. Uma organela velha que não esteja mais funcionando vai ser digerida pelo lisossomo. Então, algum micro-organismo que entre nessa célula vai ser digerido pelos lisossomos, certo? E aqui nós temos a foto de alguns lisossomos aí no interior da célula. Os peroxissomos são como se fossem lisossomos que participam exclusivamente da detoxicação celular. Eu vou ter grandes quantidades de peroxissomos no interior do fígado e dos rins, que são os 2 órgãos que fazem a filtragem do nosso sangue, né? A limpeza do nosso sangue. 75% do álcool ingerido é metabolizado lá no retículo endoplasmático não granuloso, 25% pelas enzimas dos peroxissomos, né? Graças à enzima catalase que vai ter lá no interior desses peroxissomos. Os centríolos são essas organelinhas aqui. Essas organelas são formadas por filamentos, né, conjuntos de filamentos de proteínas, como a gente está vendo aqui, esses tubinhos, parecem canudinhos, né? Eles estão organizados de 3 em 3 e um centríolo é formado por 9 trincas de microtúbulos, certo? Eles existem lá no interior da célula
por um motivo especial. Eles vão participar do processo de divisão celular nas células animais somente, tá? Célula vegetal não vai ter o centríolo, só animal. A gente vai ver mais quando a gente for estudar aí mitose e meiose, tá? E também eles formam os cílios e flagelos das células que possuem essas duas estruturas. Aqui nós temos uma fotinha, ó, esse aqui vista de cima e essa aqui vista da lateral. Aqui nós temos uma foto, né, mostrando aqui como as células estão dispostas, né, numa estrutura vegetal. E aqui nós temos o esqueminha, né? É quase tudo igual à célula animal, ó. Vou ter o núcleo, vou ter nucleolo, vou ter os retículos endoplasmáticos granuloso e não granuloso, vou ter o complexo golgiense, vou ter mitocôndrias, vou ter ribossomos. Então, o que diferencia? A célula eucariótica vegetal vai ter, além da membrana plasmática, parede celular, composta de celulose, tá? Então, parede celular, membrana plasmática e o citoplasma com as organelas. E aqui dentro do citoplasma eu tenho duas organelas que eu não encontro no animal, que são os cloroplastos, esses verdinhos aqui, que é onde ocorre o processo de fotossíntese, e esse grandão aqui parecendo um balão inflado é o vacúolo, tá? O grande vacúolo. O cloroplasto, ele vai ter um pigmento chamado de clorofila, e essa clorofila, em contato com a energia luminosa, sendo do sol ou não, vai dar a energia necessária para que o processo de fotossíntese ocorra, tá? A história do cloroplasto é semelhante à história da mitocôndria que eu contei para vocês. Também era uma bactéria de vida livre. Aquela célula que englobou a mitocôndria acabou englobando um cloroplasto e aí se transformou em uma célula eucariótica vegetal, né? O cloroplasto também tem DNA, RNA e ribossomos próprios e também consegue se autoduplicar no interior da célula. O vacúolo desenvolvido, para que serve esse vacúolo? Ele serve para armazenar substâncias, tá? Ele vai armazenar ali água, sais minerais, pigmentos, né, amido, muitas substâncias vão ser armazenadas no vacúolo. Ele também serve para regulação osmótica. Se a célula está precisando de água, a água que está dentro dele passa para o interior da célula. Se a célula tem água demais, então ele vai retirar o excesso de água da célula para armazenar, né? Participa também de digestão intracelular e a sua membrana é chamada de tonoplasto. Para a gente terminar, aqui tem uma tabela com todas as organelas e as suas funções para a gente fazer um resumão aqui no final. Então, a membrana plasmática eu vou ter em todas as células, né? E a função principal dela é permeabilidade seletiva, selecionar tudo que entra e o que sai dessa célula. Parede celular, que eu vou encontrar na célula procariótica e eucariótica vegetal, é uma barreira de proteção a mais. O nucleolo vai formar os ribossomos sintetizam proteínas, o retículo endoplasmático granuloso sintetiza proteínas, porque tem ribossomos aderidos às suas paredes, e transporta essas substâncias lá para o complexo golgiense. O retículo endoplasmático não granuloso sintetiza lipídios, participa da detoxicação e transporta as suas substâncias para o complexo golgiense. O complexo golgiense recebe tudo e secreta, e dele também vêm os lisossomos. As mitocôndrias vão participar da respiração celular, processo metabólico de produção de energia. Os lisossomos que vêm do complexo golgiense vão fazer a digestão intracelular. Peroxissomos, a detoxicação. Centríolos formam cílios, flagelos e participam do processo de divisão celular das células eucarióticas animais somente. O cloroplasto faz fotossíntese e o vacúolo desenvolvido armazena substâncias e faz o controle osmótico das células vegetais, certo? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudinho, bonitinho. Até a próxima. Tchau, tchau.